Meu nome é Maria Catarina Laborê Domingues Vale. Nasci numa cidade pequena chamada Santo Antão do Grama. Inclusive, à época, era uma cidade pequena que tinha todo o contexto voltado para a discriminação, para a segregação. Meu pai se chamava Luiz Domingues, um homem no qual eu tenho certeza que parte dessa minha resistência, dessa construção de mulher negra, se deve a ele. Minha mãe, graças a Deus ainda viva, também faz parte dessa construção, devido ao perfil que os dois tiveram de luta na minha vida. Pois bem, o que era essa cidade? Essa cidade, como referência geográfica, é uma cidade da zona da Mata Mineira, um município pequeno, que atualmente não tem nem 5 mil habitantes, e geograficamente compõe o Vale do Piranga. São cerca mais ou menos de uns 35 a 40 cidades. E essa cidade, ela na época tinha toda uma conjuntura voltada para que uma mulher negra como eu, para que uma criança negra, um jovem negro, um homem negro fosse totalmente apagado da sua história. E meu pai, por incrível que pareça, gravando hoje, após 30 anos do seu falecimento, ele foi reconhecido em um documentário maravilhoso pelo que ele representou na minha cidade natal, naquela época em que ele viveu, 1955. Veja bem, ele foi expoente da cultura na minha terra. Imagina um homem negro naquela época conseguir levar para aquela cidade minúscula, em 1955, o primeiro cinema falado. Coisas que só era de referência das grandes cidades. Foi um homem que puxou uma banda, tinha um conjunto musical, tinha um salão, se denominava Canela Roxa, olha o nome. É porque ali só se dançava, pulava o carnaval, os pretos e pobres. Mas ele conseguia, com a sua aura tão bonita, fazer com que os brancos e as pessoas ricas tivessem preferência, mesmo fugindo dos pais, ir pular o carnaval lá. Então eu estou colocando todo esse cenário, um pouco, né, dessa minha construção de luta, para dizer que eu fui baseado numa história também assim. E eu há pouco tempo, não tem muito tempo, é que eu fui chamada à minha terra em junho de 2023 para ser reconhecida como professora negra que passou por aquela cidade. Agora eu quero falar um pouco da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa mais simplória, ela não tinha essa conexão com a cultura, mas ela viveu em uma casa de antigos fazendeiros, lá eram os chamados coronéis da época, né? E ela foi criada como escravizada. Foi ela e a outra irmã. A outra irmã fugiu, não aguentou aquele sistema. Desta minha mãe, eu acho que parte dessa história são respostas que eu estou dando pelo que minha mãe viveu, como escravizada, que até pouco tempo ela se dirigia para um lugar isolado da casa, que hoje já não anda mais, colocava comida no prato e comia com a mão literalmente, isso 2 anos atrás, porque era assim que ela era tratada nessa casa. Então é nesse contexto que eu surgi, observando isso tudo, nunca de maneira revoltada, sem entender o que significava aquilo, essas diversas formas de racismo, preconceito, discriminação, tudo que compõe hoje um mundo de característica do racismo. Olha, falar mais um pouquinho da minha cidade natal, que eu amo e volto para lá e continuo fazendo as coisas para, principalmente, minha gente preta. Então, uma cidade característica pequenininha, naquela época não havia luz, né? Não havia energia elétrica nas ruas. A gente brincava de que forma? Eu me lembro que os meninos eram muito peraltas, né? Faziam aquelas cabeças com abóbora para assustar as meninas. Não tínhamos nada. Era um mundo assim que realmente no imaginário. O que a gente ia conseguir a partir daquela cidade tão pequenininha? Como que a gente brincava? Nós produzimos nossos próprios brinquedos. E a minha mãe fazia as bonecas, né, de pano,
A gente ia no quintal, nas plantações de milho, pegava os cabelos de milho e fazia de conta que aquele cabelo eram os cabelos da boneca. Porque as crianças mais ricas e brancas exibiam essas bonecas no meio da rua pra gente. Os meninos, as bicicletas, na época chamava, acho que era velotrol, uma coisa assim, triciclo, uma coisa assim. E foi sobre esse ambiente de olhares, da diferenciação, uma cidade que a característica principal era os grandes fazendeiros que comandavam, né? Os grandes sitiantes, os coronéis, os fazendeiros que até mandavam matar as pessoas que se divergiam das suas ideias, os empregados eram muito maltratados. Essa era a cidade. E bem ao lado, né? Bem ao lado da minha casa existe até hoje a única escola estadual, escola pública, Escola Estadual Mariano Gomes. E meu sonho era ir logo para a escola. Logo, que meu pai sempre passava esse legado da educação para a gente. Fui para essa escola e de cara a gente já sentiu as diferenças. Porque numa época em que as salas de aula, educação pública naquela época era para poucos. E naquela escola já comecei a sentir as primeiras manifestações de segregação. Claro que eu não tinha ideia o que isso iria representar na minha vida, eu não tinha. Mas o importante, o mais bonito dessa minha história, que eu acho que ela tem um pouco de diferença das outras histórias, desse orgulho de falar dessa minha construção. Não foi com raiva, não foi me isolando, não foi mesmo criança. Imagina quantos apelidos mexia com meus cabelos. Eu usava lenço, sempre usei lenço, não para esconder os cabelos, porque realmente, eu não sei, alguma coisa ancestral me apegava. E um certo dia, como a gente já entrava diretamente na antiga primeira série, nós não tínhamos o pré, não tinha educação infantil, e eu aprendi a escrever muito rápido. Eu tinha muita facilidade de escrever. E um belo dia, naquela época, falava quadro negro, né, da escola. E um certo dia a professora, me lembro o nome dela, Dona Corinha, tudo aqui na minha cabeça. Ela deu uma redação, lembro do título, Tenho um Amigo Inseparável. Eu não tinha tantos amigos inseparáveis, porque nós não tínhamos o direito de misturar com outras crianças. Eu me lembro que a gente assistia televisão, tinha um senhor mais rico na nossa rua, e era engraçado. Todas as tardes, 5 horas da manhã, a gente dependurava na janela para assistir aqueles primeiros filmes de faroeste. Então, nesse dia, eu lembro que eu tinha certeza. Eu escrevi uma redação tão bonita, não falando do meu amigo inseparável, falando como que é bonito a amizade. E aí ela recolheu todas as redações, todas, gente, todas, menos a minha. E algo naquele momento me sinalizou: você vai mostrar essa redação, de uma forma ou de outra. Aí meu braço ficou cansado de estender aquela redação, balançando assim ao vento, ela não pegou a redação. E aí logo bateu o sinal. Naquela época era um sino, literalmente um sino muito barulhento. E aí eu esperei. Foi meu primeiro ato de resistência, nasceu ali, com 7 anos de idade, ano 1965. Meu pai já não se encontrava mais conosco. Não, ainda assim, ele foi acidentado, mas depois. Eu fiquei para trás, muito despistadamente, que era um rigor muito grande, era uma ditadura muito grande as escolas. Fiquei para trás, peguei minha redação, fui lá no chamado quadro negro, né, que já é uma expressão racista, coloquei lá e fui para o recreio. Quando eu retornei, que a professora viu que aquela redação estava lá, foi como se fosse um ato de muito desaforo. Aí ela simplesmente saiu, pegou a redação, não, a redação ficou lá. E nisso veio a diretora, veio outras pessoas, né, que tinham um cargo superior na escola, me chamaram e ali falou, quem deu ordem para aquela redação estar ali naquele mural, naquele quadro? Eu falei, ninguém deu ordem.
A professora não quis receber redação. Eu achei que ela estava muito bonita. Ela não teve nem a delicadeza de ler redação. E ali foi feito todo um procedimento. Um procedimento que eu não lembro dele como uma coisa triste na minha vida, não. Como um marco para eu começar, iniciar, mesmo naquela idade tão pequena, sem ter concepção que era aquilo, construir uma vida de luta. E aí, eles me levaram para o pátio, tocou o sinal de novo, o sino bateu. Eu falei, por que esse sino está batendo? O sol brilhante como hoje, gente, como hoje. E aí era normal, né, colocar aqueles carocinhos de milho, era assim, a gente ajoelhava, eram os castigos da época. E aí eles me colocaram no meio do pátio, eu ajoelhei e as crianças todas olhando para mim e rindo. Num sol. Isso foi uma cena de castigo de senzala. Eu suava. E aí a diretora passou, foi ao microfone e falou que eu tinha cometido uma falha, um desacato, que aquilo não poderia ter acontecido. Imagina. Voltei para a sala de aula, ali as chacotas, as críticas, as risadas foram piores. Só que eu ainda, naquela força ancestral que me movia, só perguntei à professora, eu posso ter minha redação de volta? E sinto muito não ter essa redação até hoje. Ela ficou guardada por muitos anos. Então, eu quero dizer com isso o quê? Que só vamos chegar a alguma reparação nesse país, e vai ser lenta e muito demorada, se nós nos apropriarmos da educação ético-racial, se formos ativistas para a educação. Nenhuma outra temática está acima de trabalhar esse racismo secular, se não for pela educação. Então, por isso, minha base de luta, ela iniciou na educação, como uma forma, naquela época, mesmo muito criança, de fazer enfrentamento, de mostrar minha capacidade. O que quer dizer isso? Eu quis mostrar minha competência de escrever bem. E é uma das coisas que eu consigo fazer até hoje, escrever bem e falar bem. Mas não foi lá. E essa sequência de acontecimentos, ao longo do tempo, foi passando. O que aconteceu? Eu trabalhava lá eu trabalhei no cebolau, ingestando cebolas, trabalhei no corte de cana e finalmente fui trabalhar numa fazenda de café, apanhando café e semeando café. Mas neste meio tempo, pessoas ajudaram meu pai ficou mais de 2 anos hospitalizado, voltou numa cadeira de roda, ele foi acidentado, com muita fé em Nossa Senhora da Aparecida, acabou de criar a família. E aí, meu sonho era estudar o meu pai também. O que aconteceu? Ele passou isso para algumas pessoas e essas pessoas começaram a ajudar a custear um carro para estudar na cidade vizinha, chamada Rio Casca. E lá eu fiquei até 1978. Um belo dia, a diretora vai e fala, Maria Catarina, de hoje em diante você não vai trabalhar mais no cafezal. Você vai para uma sala de aula. Você já está concluindo o seu magistério e você pode, se prepara, amanhã você vai para a sala de aula. Gente, imagine o que isso representou para mim. Eu voltar como professora, a única professora negra daquela cidade, daquela época, para a mesma escola na qual eu sofri tudo isso. E eu não falei tudo ainda para vocês. Fora que a gente não podia nunca participar do auditório. Todas as crianças participavam, a gente não. Então, ela disse isso para mim. Sabe quando ela disse isso para mim? Em 17 de outubro de 1978. Faltava um mês para eu me formar no magistério. E fui. Fui no outro dia, com meu lenço, com minhas mãos calejadas. Foi um impacto danado, porque as pessoas têm uma professora negra que não tinha nem a roupa direito, mas fui com as mesmas características que eu sempre fui, com o lenço e com vamos dizer, a roupa melhorzinha que eu tinha, que era uma saia de chita e chamava na época conga. E comecei a me destacar como professora.
Mas as perseguições vieram. Disseram que eu estava muito à frente do meu tempo para lecionar naquela turma. Muitas perseguições. E engraçado que eu voltei para a mesma sala, que é uma escola só. Para a mesma sala onde aconteceu. Dali eu fui tentando, fiz vestibular na Universidade Federal de Ouro Preto, passei. Mas olhei para trás e falei, não. Eu não posso deixar meus irmãos sem estudar. Eu não posso deixar meu pai, que é um cadeirante, vende loteria mineira, é o único homem que doente mantém uma banca de frutas e verduras. Por inteligência nata, era o único homem que consertava rádio, eletrodoméstico lá na minha terra. É isso, não posso. Aí voltei, tentei vestibular na cidade próxima chamada Ponte Nova e lá ingressei no meu curso superior. E as dificuldades continuaram, porque eu queria estudar o restante dos meus irmãos, só aquele que não quisesse. E dali concluí, né, meu primeiro curso superior, que foi uma licenciatura plena em estudos sociais, que era o meu campo, gostava muito, e ali consegui estudar meus outros irmãos, minhas duas irmãs, que os outros não quiseram estudar. Então, a base da minha vida de luta e de construção é a educação. Mais tarde, para contrariar mais ainda o poder que ainda existia na minha terra, que era o poder político, dessa mesma família que outrora tinha feito isso comigo, veio o primeiro concurso da rede estadual de ensino. Até aquele momento não tinha concurso. Quem colocava diretores de escola, professores, era questão política. Aí vieram os concursos. E para desprazer deles, tinha 3 vagas. E ocupei, somente eu passei nesse concurso. Então vocês percebem que essa trajetória de luta e competência não é sorte. Essa palavra tem que sumir do vocabulário das pessoas que chegam pra gente e falam, você teve sorte. Foi muita competência, foi muita luta. E dali eu consegui passar num outro concurso também, em que eles trouxeram pessoas de todos os lugares, professores de todos os lugares, para ver se eu não passava. Era uma vaga, conteúdo, geografia, pois eu passei. E de lá, né, me casei, migrei para aqui, para a cidade de Divinópolis, Centro-Oeste Mineiro, e realmente essa cidade eu me confirmei, essa cidade reafirmou minha ideologia, minha luta. Hoje sou reconhecida, gente, na cidade, no estado, em várias partes do estado, da região, onde eu continuo essa luta insistente, importante na educação. Hoje faço parte do movimento negro de Divinópolis, com muita honra, onde através desse movimento é um trabalho incansável, cotidiano, pelas relações étnico-raciais. Para nós não é a briga, não é o conflito, é porque a Lei 10.639 eu considero uma lei abolicionista. É a única lei de verdade que, se ela for bem implementada, se ela for bem trabalhada, se ela for considerada por todas as vertentes que se dizem combater o racismo, ainda falta muito. Ainda tem muitos segmentos negros que não consideram essa lei uma lei abolicionista. E ela tem 21 anos. Nós estamos tateando. Em Divinópolis, região, a gente já pode se considerar com bastante avanço nesse sentido. Olha, eu não posso deixar de registrar aqui a questão das brincadeiras, né? A nossa vida social, como que era. Por exemplo, na escola. Então tem os jogos. Antigamente não tinha tanta variedade. Era queimada, pular corda, jogar bola. As meninas levavam as bonecas, né? A gente não podia levar as da gente, que era só crítica, né? Porque não era boneca que era comprada em loja. Mas eu me lembro que a gente não era aceita em brincadeira. E ficava lá simplesmente esperar a vez que alguém chamasse a gente para brincar e ninguém chamava. Passava todo o horário de intervalo de recreio e a gente voltava para a sala da mesma forma e as colegas daí. Não tinha uma interferência de professor. Ai da gente se a gente chegasse e falasse que aquele grupinho não queria que eu brincasse. Não vou dizer que isso está diferente, não.
Que o trabalho que o movimento negro faz aqui através do Departamento de Educação, a gente é chamado no mínimo 5, 6 vezes por dia de racismo de professores hoje nas escolas. Outra coisa também é os auditórios. Não chamava a gente para participar de auditório nenhum. E eram riquíssimos os auditórios, né? Tinha os horários cívicos, tinha todas as datas comemorativas. Na época do folclore, chamava a gente e perguntava se era irmã de Saci Pererê, se eu era irmã da Dona Benta, se eu era parente da Dona Benta, né? Que é claro, todo mundo sabe que Monteiro Lobato, nitidamente, ele... Tia Anastácia, a tia Anastácia, Monteiro Lobato tipicamente foi um escritor racista, né? Ele escreveu o livro Presidente Negro, ele era um eugenista. Agora imagina a gente nessa época, numa literatura, que só tinha um livro A Bonequinha Preta, e a gente sofria o tempo todo por conta daquilo. É uma bonequinha preta, uma bonequinha preta. Da igreja, por exemplo, né? Que é muito racista ainda. Mas naquela época a gente tinha que ir ao catecismo. Era aquela coisa rigorosa do catecismo. E lá, por exemplo, na coroação, custava chamar a gente para fazer parte da coroação. E todas as crianças eram chamadas para coroar Nossa Senhora branca, como sempre. Mas a gente, as crianças negras, não eram chamadas. E também nas praças, né? Quando a gente começava a passear, que eu disse, repito, as amizades eram poucas, ninguém aproximava da gente. Quando a gente aproximava, minha cidade ainda tem até hoje uma praça muito bonita, né? A Praça Central. Mas eu falava, eu posso ficar perto de você? Ah não, porque fulano vai chegar. Então, e somando brincadeiras, instituições, recreações, tudo isso, gente, é um conjunto que alimenta a educação social, educação religiosa. Imagina, você não tinha um ambiente desse para ter uma professora, seja de catecismo, seja fosse lá da escola, seja lá nos clubes, né? Carnaval, nem pensar. Tinha um clube lá que era só para filhos de ricos e fazendeiros. Foram essas, entre outras coisas. Agora, o importante é o fortalecimento. A educação étnico-racial, ela é a mais... e cidadã. Ela é fundamental para pais negros e mães negras, avós, todo mundo. A família negra ela não pode se restringir que é o pai e a mãe, não. É toda a família, o tio, o primo. Isso tem que alastrar, fazer reuniões educativas, reunir. Porque não adianta depois o filho chegar em casa e choramingar. A família está preparada para aquilo? Então meus filhos foram criados para enfrentar de cabeça erguida com conhecimento. Eles todos sabem o que é injúria racial, o que é etnia. Eles sabem todos os sinaizinhos, porque o racismo ele tem tantas formas, as formas diversas. O problema é reconhecer. Porque hoje que se leva para a prisão, se leva, é um racismo ostensivo, aquele que choca. É o pé do soldado na garganta do negro, é que nem a cidade de Itaúna, próximo dessa cidade aqui, ó, no dia da consciência negra, o homem deu 5 chicotadas no negro, isso agora, 20 de novembro agora. Por que a sociedade ficou toda chocada? Não sabe o que significa aquilo de fato. Então essa educação étnico-racial, dei com meus filhos, educação cidadã, ensina os seus filhos, gente, mulher negra que tem orgulho de sua história, ensina seus filhos a ter consciência dos seus direitos e deveres. Eu falo isso muito para meus filhos. Jamais eu vou socorrer se eu estiver errado. Então minhas 2 filhas estudaram na Universidade Federal de Diamantina, foram pelas cotas. Lá elas sofreram dentro da universidade. Quando começaram a sofrer, logo elas mostraram quem que elas eram, mostrando a lei. Os projetos delas que eram voltados para a questão negra eram olhados de torto pelos seus professores, que não queriam ver aquele projeto. Inclusive minha filha, ela batalhou para fazer um PIBID todinho dentro da vida de Chica da Silva, que viveu naquela cidade. Você tem um museu lá, como se ela fosse só representar os 7 pecados capitais, mas Juscelino Kubitschek, que nasceu naquela cidade, tem tudo. Então, no primeiro impacto que ela sofreu, ela
levantou para minha filha, você pode levantar, porque você tem legitimidade para expressar o que você quiser. Num belo congresso de história, um dos mais famosos de Diamantina, que veio até o Kabengele Munanga, nós sabemos o que ele representa para nós, um congolês. Ele estava lá, para esses pretos famosos, todo olhar é diferente. Aí ela subiu e falou: senhor Kabengele Munanga, o senhor sabe o que acontece dentro dessa universidade? Rejeitaram até os meus projetos a respeito de Chica da Silva e a outra irmã dela sobre Carolina Maria de Jesus. A partir daquele momento, o olhar de toda a universidade para minha filha foi diferente. Acredito com vontade de trucidar, mas não podiam fazer com ela o que eles desejavam fazer. E sofreu nas notas, na perseguição, mas rompeu. Esse é o primeiro legado. Os outros 2 meus filhos, a mesma coisa. E com isso tudo, gente, provar que a educação é uma coisa maravilhosa, temos que acreditar, porque foi a única etnia que foi proibida de estudar, teve decreto que proibiu o negro de estudar. A nossa defesa das cotas é isso. E nem de longe as cotas ainda conseguem superar essa reparação, que ainda sofre muitas críticas até hoje, mas, graças a Deus, avançou muito. Com tudo isso, imagina onde eu fui parar, nos Estados Unidos da América, que eu tenho 2 filhos que moram lá, e ali simplesmente eles me fizeram confirmar tudo isso, me levando em Atlanta, Geórgia, onde tem tudo de Luther King, onde você vê que o negro tem acesso, toda a história, e eu fui recebido com muito respeito, como se eu fosse uma mulher sobrenatural. Coisa que no Brasil a gente sente que não dão muita atenção. Quando eu falava, meu filho traduzia, ela era um ativista pela educação. Gente, mudava o tratamento comigo. E depois, para a felicidade, eu tive o prazer de conhecer a primeira escola de negros que fica situada na Flórida, a primeira escola de negros. Eles fecharam o museu porque eles tinham um compromisso com o governo, uma verba de $1 milhão, mas falou para o meu filho, fala para ela voltar às 3 horas. Voltei, eles abriram o museu só para mim. Tive que contar a minha história, gravaram, ficaram loucos com isso, não sabiam nada do Brasil. E eles falaram, deram muito parabéns, porque eu estava no lugar onde muita coisa tiveram que passar para ter a primeira escola de negros dos Estados Unidos. E é isso, né? Provando o tempo todo que a educação, ela é uma herança tão forte e perpétua para a vida da gente, que ninguém tira, para se construir como uma personalidade negra, como uma mulher negra, um homem negro. É isso, preparar, estudar leis. Não precisa preocupar tanto com o estudo acadêmico, não, mas principalmente a formação de alma pelo compromisso com nossa gente.